dia, queridos, mais uma vez juntos para compartilhar mais um salmo, e o salmo que é de hoje é o Salmo 7, que o título diz assim: Deus defende o justo contra o ímpio. E ele diz o seguinte: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate. Despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remota-te as alturas. Ó, o Senhor julga os povos, salva-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Se você olhar para o Salmo, você vai perceber que lá no começo do Salmo diz o seguinte: canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi benjamita. Parece que o conflito com a casa de Benjamim, Davi com a casa de Benjamim, nunca foi um conflito totalmente resolvido. Apesar de que a Bíblia assegurava as profecias de Jacó, ou a própria situação que aconteceu lá em Gênesis, quando Judá fica por fiador sobre Benjamim no conflito com José, José querendo que Benjamim chegasse ao Egito, e Judá diz: não, eu fico como fiador do meu irmão. E por essa situação, a casa de Benjamim sempre ficaria ligada à casa de Judá. Por isso que essas duas tribos nunca conseguiram se separar completamente. Mas a relação entre elas não era lá as melhores, né? E às vezes isso que acontece com algumas pessoas que Deus coloca junto conosco, nos coloca do lado delas, e parece que elas não conseguem sair de perto da gente, mas a relação nunca é boa. E por que não foi boa? Porque a situação de Davi se tornando rei no lugar da casa de Saul, que era benjamita, nunca desceu suave, nunca desceu redondo para os benjamitas. Eles sempre estavam criando confusão, sempre estavam criando conflitos com Davi. E Davi, nesse salmo, diz assim: poxa, mas que culpa tenho eu? Qual é a minha... O que eu fiz de errado? Se eu persegui, se eu falei mal, se eu agi incorretamente, que Deus me julgue, que Deus faça, que caia sobre mim o juízo de Deus. Mas ele se coloca diante da justiça divina. Por quê? Porque ele não tem como se livrar dos benjamitas. Não há como dizer assim: olha, eu não posso, eu não quero andar junto com eles, eu não quero eles perto de mim. E Benjamim sempre criou problemas em Israel. Essa casa não é uma casa que, desde o começo dela, não é uma casa suave nas relações, né? Quando Benjamim nasce, Jacó perde Raquel, né? A sua mulher amada. E lá na frente, no final do livro de Gênesis, Jacó coloca uma palavra dura a respeito de Benjamim, quando diz assim: você é o lobo que despedaça.
E isso está lá em Gênesis 48, 49, quando Jacó chama seus filhos, seus descendentes, para abençoar no futuro, o que eles seriam. E Benjamim é esse lobo que despedaça constantemente. É furtivo, você não consegue perceber onde está, como se apresenta, e pronto para saltar sobre você. Assim foi Saul, assim foi os habitantes da casa de Saul. Saul era de Gibeia, de Benjamim, e a cidade de Gibeia de Benjamim já havia trazido diversos problemas. Quase a tribo toda foi exterminada. Lá no livro de Juízes diz isso, por causa dessa atitude arrogante, presunçosa. E Paulo era benjamita. E ele se diz, olha, eu dos pecadores sou o principal. E às vezes a gente tem que andar com pessoas pelos votos que fizemos, pelas decisões que tomamos. E essas pessoas muitas vezes não entendem e não querem aceitar aquilo que Deus estabeleceu para você, ou deu para você. Foi o que aconteceu. Saul não acertou, não encontrou. Ele era o rei segundo o coração das pessoas, porque ele era alto, rico, bonito. Todo mundo diz, meu rei, ó, meu herói. E Davi, olhando assim, como um anão, em relação a Saul, ele era um anão. Como esse pode substituir aquele? E muitas pessoas se levantam contra os desígnios de Deus sem perceber o que Deus quer realizar, nem está preocupado com os propósitos de Deus. Está preocupado mais com o sucesso da sua casa, com o seu bem-estar, e não com o que Deus quer. E Deus queria Davi, e não queria Saul. Talvez seja duro você ouvir que alguém não te queira, mas talvez Deus decida por não querer alguém quando essa pessoa consistentemente, insistentemente, dá as costas para Deus. E a casa de Benjamim constantemente fez isso. Eu acredito que Deus a colocou junto da tribo de Judá, porque sozinhos, eles nunca alcançariam a redenção. E talvez seja por isso que Deus conseguiu conquistar o coração de Paulo, quando ele despedaçava como um lobo a igreja do Senhor. Isso significa que há esperança. A esperança para quem busca Deus. E eu quero convidar você a buscar Deus nesse tempo. Quando você vê pessoas se colocando de uma maneira tão assintosa contra você, contra a sua casa, contra talvez o fato de você possuir e o outro não, quando você se torna sucedido ou bem-sucedido e a outra casa não. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesses tempos em que tantas emoções, muitas emoções virão à tona. E talvez algumas emoções que nós não gostamos, que nós preferíamos não tê-las ou não conviver com elas. E a gente vai ter que aprender a amar, a suportar, a andar junto, porque a Bíblia manda eu amar até o meu inimigo, quanto mais o meu irmão, que talvez não me suporte. Que Deus te abençoe.